Olá, meu nome é João Lima, sou museólogo de formação, estou como coordenador executivo da Fundação Hanse Bahia, aqui nas cidades de Cachoeira e São Félix, no Recôncavo da Bahia. A Fundação Hanse Bahia é uma instituição privada que foi criada em 1976, pelo artista Hanse Bahia e sua esposa Ilse. E na instituição Fundação Hanse Bahia a gente desenvolve diversos trabalhos, diversas atividades são realizadas dentro da instituição. E essa instituição, a Fundação Hanse Bahia, ela participa de um programa de ações continuadas, que é o edital do Fundo de Cultura do Estado da Bahia, que esse programa de ações continuadas é que dá manutenção a esses 3 espaços que nós temos, duas unidades na cidade de Cachoeira, que fica localizado na rua 13 de Maio, número 13, no centro histórico aqui de Cachoeira, e o espaço cultural da Fundação. Na cidade de São Félix, nós temos o Museu Casa, que é dentro de uma fazenda, que são 25 hectares, lá na cidade de São Félix, que fica localizado na Fazenda Santa Bárbara. E hoje, nesse bloco de bate-papo que teremos, nós tivemos alguns falando em documentação e gestão de acervos, com diversos profissionais que participaram, e hoje nós estamos aqui com outro profissional, que é o Anderson Ferreira, que é museólogo de formação e faz parte do quadro técnico aqui da Fundação Hanse Bahia. Olá, Anderson. Olá, Gilmar. Muito obrigado por essa iniciativa e pelo convite para nós estarmos falando do que nós amamos, que é o museu e principalmente a Fundação Hanse Bahia, e ao longo desses anos de existência, esse grande legado que vem deixando para a cidade de Cachoeira e São Félix, principalmente no que tange a conservação de acervo, preservação desse grande legado que Hanse ele deixou. Eu costumo dizer que uma das maiores obras que Hanse ele deixou foi a Fundação Hanse Bahia, que vem pulsando e acreditando nesses ideais que Hanse lá estabilizou lá em 1976, quando cria uma instituição ativa que viesse dialogar com a comunidade que ela tivesse inserida, bem como com as atividades culturais desempenhadas no Recôncavo. Então, é um prazer imenso chegar nesse momento aqui para estar falando um pouco desse legado, desse acervo e das nossas ações. Sim, sem dúvida. Para a gente adentrar o assunto, que é falar sobre conservação, vamos falar um pouco que esses 3 espaços que a Fundação Hanse tem, o que é que as atividades que são realizadas nesses 3 espaços. Na Museu Galeria, aqui na rua 13 de Maio, no centro de Cachoeira, é um espaço onde temos diversas atividades. Atividades essas que são atividades expositivas, exposições temporárias, com obras de Hanse e de Ilse, e também fazemos diversas exposições também com diversos artistas, tanto artistas locais como artistas de diversas outras cidades e estados do Brasil. Sempre a gente faz essas atividades expositivas aqui nesse espaço da Fundação Hanse. Além dessas exposições, nós temos também uma das atividades principais dentro da instituição, que é justamente a oficina de estilogravura, que a gente já vem fazendo esse trabalho já ao longo de vários anos. E o próprio Hanse, dentro do seu estatuto, dentro da premissa inicial de Hanse, um dos objetivos principais é justamente a disseminação da arte da gravura. E isso a Fundação tem feito ao longo desses anos, que são cursos, oficinas demonstrativas de como essas técnicas de estilogravura. Além dessas oficinas, tem diversas outras oficinas, que o Museu Movimento, por exemplo. O Museu Movimento é uma atividade que a gente implementou na instituição, e o Museu Movimento são atividades com diversos grupos da cidade de Cachoeira e São Félix, que são atividades musicais, oficinas de música, oficinas de artes plásticas. São diversas oficinas realizadas nesse espaço. Nesse espaço também, fazemos, com a questão da pandemia, hoje nós temos um estúdio aqui nesse espaço da Fundação Hanse, onde são produzidas diversas lives, são produzidos diversos documentários. Então tivemos que nos adaptar a esse novo momento da pandemia para estar disseminando, estar mostrando ao público essas atividades que a única
Atividades que nós tivemos que interromper foram justamente as visitas presenciais. Essas tivemos que interromper em função dos contatos com as pessoas. Tivemos que interromper isso, mas continuamos. Agora nós começamos a ter visitas agendadas, tanto nos espaços daqui de Cachoeira como nos espaços de São Félix. São visitas agendadas, iniciamos, como já tem uma onda menor, então começamos a fazer essa visita agendada. Na cidade de Cachoeira também, nesse espaço, nós temos uma reserva técnica, onde nós temos em torno de 400, 500 obras emolduradas nessa reserva técnica de Cachoeira. No espaço cultural, que também fica localizado aqui na cidade de Cachoeira, é um espaço onde tem diversas atividades com grupos culturais, capoeira, maculelê, jiu-jitsu, teatro, enfim, dança. São diversas atividades lá no espaço cultural, onde a gente desenvolve esse trabalho junto à comunidade, junto a grupos da cidade, onde esses grupos fazem atividade no nosso espaço e a gente não cobra esses grupos para fazer atividades nesses espaços nossos. Então, é uma parceria que já vem ao longo de anos realizando essas atividades. Retornando para 13 de maio, que é de suma importância pontuar, que é uma parceria, um convênio que nós temos com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde na parte superior aqui, onde nós temos um auditório, onde são realizadas seminários, palestras, reuniões, enfim, no auditório. E, além disso, também no pavimento superior, funciona também o mestrado de História da África, que funciona aqui também no nosso espaço, também e diversas outras atividades que realizamos. Então, esses dois espaços na cidade de Cachoeira. Aí eu pedi a Anderson para falar um pouco do espaço do Museu Casa na cidade de São Félix. Então, são tantas ações que a gente já vem desempenhando ao longo dos anos e demos a singularidade para cada espaço, dividido entre a composição daquilo que Hans ele pensou. Claro que, obviamente, naquela época, em 1976, ainda não existia o Museu Casa, porque o Museu Casa vai ser agregado ao projeto da Fundação a partir da morte de Ilse em 1983. Daí, a gente passa a ter essa harmonia entre três espaços funcionando. E quando a gente fala dessas ações, e Jomar percorreu com bastante pertencimento, o Museu Casa ele passa a ser agregado nesse complexo do que é a Fundação Hans Bahia, né, articulado com o Museu Galeria e o Espaço Cultural, que demos toda uma singularidade também àquele espaço, porque foi a primeira sede da Fundação, foi no que hoje é o Espaço Cultural Hans Bahia. E acho que dentro das premissas que Hans estabeleceu de funcionamento para a instituição, o espaço cultural ele tem uma característica muito peculiar, no sentido de estar harmonizado com os aspectos culturais e o espaço pulsando ao todo tempo, né? Bem como também o Museu Casa, lá em São Félix, né? O Museu Casa ele tem todo um aspecto de pertencimento com a história da Fundação, porque foi lá que Hans ele compra a sua casa, a sua fazenda, né, em 1974, e aí estava em ruína naquela época, a estrutura bem deteriorada, e ele passa a reformar e requalificar e dando o seu toque, né, para tentar a arquitetura alemã para formar aquele espaço que hoje nós conhecemos como Museu Casa Hans Bahia. E dentro do aspecto do Museu Casa, e tem uma característica muito interessante, e demos esse formato a partir da exposição de longa duração, que hoje já faz parte do contexto de visitação daquele espaço, que é um espaço como última residência do artista. Diferente dos outros espaços que nós temos, que completa a Fundação Hans Bahia, o Museu Galeria, que é um espaço também de visitação, o Museu Casa, ele tinha que ter uma singularidade interessante, porque foi ali que Hans ele vai dar os primeiros passos para completar o seu sonho, que era criar uma Fundação Hans Bahia. Então, quando ele compra aquela casa e estava em estado de ruína, ele requalifica, ele reforma, edifica e fica pronto no interessante, que é em 1976, que é o mesmo ano que ele vai criar a Fundação Hans Bahia. E aquela casa demos um formato de um espaço de memória, diferente do Museu Galeria, que nós
trabalhamos com exposições de curtas e também de longa duração. O Museu Casa, o planejamento expográfico, ela completa o legado que Hansel deixou, porque na casa a gente vai ter encontro com o quarto, com a biblioteca, com o ateliê, o espaço de produção. Então, o impacto que o visitante, quando adentra naquele espaço, é como se o artista tivesse saído e daqui a pouco ele estaria voltando. Então, quando você entra no Museu Casa, logo na chegada ali, já é um ambiente muito aconchegante, já é um espaço que você quer permanecer e que sofreu um impacto com o tempo, mas não tirou a beleza e a arquitetura daquilo que Hansel produziu. Claro, a harmonia com o ambiente da cidade de São Félix, que é uma cidade conhecida como uma cidade presépio, ela a fundação pelo seu Museu Casa completa aquele cenário paisagístico do município de São Félix. É importante também pontuar, para vocês terem ideia do tamanho que é esse acervo da Fundação Hansel Bahia. Anderson falou especificamente do Museu Casa na cidade de São Félix. No segundo bloco vamos adentrar e falar justamente essa questão da conservação, que é a conservação não só do acervo memorialístico, do acervo de arte, e falar também da conservação, que é conservar um imóvel como esse dentro de uma fazenda onde nós temos um problema sério, que é esse problema justamente da vegetação que é ao redor do imóvel. Enfim, no segundo e terceiro bloco nós vamos adentrar mais nisso para poder ter uma clareza dessa problemática, de que forma está sendo pensado justamente todo o formato da conservação desse acervo, tanto o acervo, como eu falei anteriormente, o acervo de arte, o acervo memorialístico, mas a conservação desses imóveis, que é de suma importância pontuarmos em relação a isso. Importante também pontuar o tamanho do nosso acervo. Nós temos mais de 13 mil peças, né? Então, percebam, tem algumas instituições que têm um acervo muito menor. Então, nós temos 13 mil peças. Dentre essas peças, o acervo de arte, o acervo memorialístico, todo um acervo de mobiliário. Então, é uma quantidade razoável. Sim, né? É importante, Jomar, a gente tratar dessa questão do acervo, porque tivemos um trabalho muito interessante, porque essa ação de falar dos espaços e da sua conservação tem um desdobramento do primeiro episódio que tratou sobre documentação. Então, foi preciso a gente sistematizar esse acervo, né? A gente propôs uma classificação, dividindo eles em coleções, né? Então, hoje o Museu Casa, que é um dos objetos que nós estamos tratando hoje, lá é o espaço que a gente tem mais obras, né? E que compreende a maior parte do acervo da Fundação Hansel Bahia. Então, quando se fala em termos de espaços e sua singularidade, o Museu Casa tem todo um protagonismo. Por quê? Porque lá abriga a maior parte do acervo da Fundação Hansel Bahia. É lá que nós temos uma reserva técnica com as obras desemolduradas, que compreende a maior parte do acervo artístico, né, desse complexo da Fundação Hansel Bahia. É lá também que abriga o memorial, que nós temos a parte de mobiliário, de indumentárias, de arquivos, né? Temos um acervo grandioso com cartas, com documentos, de fotografias, e a biblioteca é um acervo muito interessante que nós temos na biblioteca, porque compreende a parte de muitas obras que inspiraram Hansel enquanto artista. Então nós temos a obra de Picasso, Salvador Dalí, a obra de Dürer, de Cavalcante. São muitas obras, história da arte de Janson, um clássico, né, para quem estuda história da arte, e livros de pigmentações, livros que Hansel escreveu, de momentos do artista. Então, a casa também ela tem todo o seu protagonismo por abrigar essa densidade do acervo da Fundação. Então, quando se trata de conservação, e que nós vamos ser mais incisivos daqui para frente, falando sobre esse ponto da conservação, o acervo é muito diversificado, que ao mesmo tempo que o acervo ele se adaptou dentro desse microclima, né, predominante daqui do Recôncavo,
muita umidade por conta do rio e uma combinação entre umidade e temperatura, que são fatores bem complexos quando se trata de conservação, mas ao mesmo tempo o acervo ele vai se adaptando, esse ambiente. Então isso facilitou para a gente, enquanto museólogo, também estar trabalhando diretamente com esse acervo. Então não seria o caso do acervo sofrer um impacto direto, propondo uma ideia de combinação entre a temperatura ideal e o ambiente ideal, porque nós iríamos quebrar o ambiente que o acervo já estava adaptado. Então teve todo um trabalho de estudo do acervo para a gente estabilizar, principalmente a questão de higienização mecânica, para o acervo estar hoje acondicionado e tá tendo esse impacto em termos de trabalhos que nós temos desempenhado ao longo desses anos. Anderson trouxe essa narrativa da questão do Museu Casa, que é justamente como ele precisamente pontuou, que é onde nós temos a quantidade maior de acervos, lá no Museu Casa, né? Então esse é o espaço principal em termos de manutenção do acervo da instituição. É a partir de lá que pensamos no Museu Galeria, nas exposições, em moldurar obras, enfim, e outras exposições também externas em outros espaços também. É de lá que parte toda a premissa dessa conservação do acervo da Fundação Hansen, né? Por isso que no início eu tinha comentado e falei da documentação e gestão de acervo, né? Ele está totalmente conjugado com a questão da conservação, né? Porque se você tem um acervo documentado e essa gestão do acervo, e a gestão do acervo ela está totalmente ligada à sua preservação, à pesquisa, à salvaguarda, enfim, a parte de exposições, enfim, ela está atrelada a tudo isso. Então, a documentação, a gestão de acervo, a conservação, ela é um link para todos esse programa de ações dentro da instituição, né? Então, ela tem que estar muito linkada. E um dos grandes problemas de diversas instituições, estou falando isso de forma em geral, é o número do corpo técnico de uma instituição. Isso tem impacto grande, né? Existem instituições que você tem diversos técnicos, cada um na sua área, e que cada técnico desse, com um núcleo de X funcionário em cada técnico desse, então você tem um núcleo, às vezes, grande, né, de funcionários ligado a cada espaço. E as outras instituições menores, é claro, nós precisamos deles se desdobrar. O mesmo que faz documentação, faz gestão de acervo, o mesmo que faz gestão de acervo está fazendo conservação. Então, é um desdobramento muito grande dentro de uma instituição, que às vezes as pessoas enxergam como uma instituição pequena, mas uma instituição grande no sentido do número de ações e atividades que realizamos. Ainda nesse bloco, é importante, e isso Anderson também vai também entrar e falar um pouco, que eu gostaria que falasse, em relação a essa parceria, a esse convênio que nós temos com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É de suma importância, eu já tinha falado em alguns momentos, mas é bom sempre estar pontuando em relação a isso. Nós temos, na cidade de Cachoeira de São Félix, no Recôncavo, né, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde nós temos diversos cursos, principalmente curso de museologia, o curso de história, de gestão, enfim, de artes visuais, de cinema, mas para nós, de uma instituição no interior do estado, né, a 130 quilômetros da capital, Salvador, a partir do momento que a gente conta com um corpo de alunos de dentro de uma academia federal, é também um avanço muito grande. Um avanço no sentido de a gente contar também com um corpo técnico de estudantes, pessoas que precisam fazer seus estágios, e a Fundação Hansen ela tem feito isso nesses últimos 10 anos, 12 anos, né, que desde o início da criação da universidade, a gente tem explorado muito isso, explorado o que eu falo no sentido de estar trazendo para dentro da instituição, trazendo para dentro da Fundação Hansen, todo esse corpo, tanto de professores, tanto de alunos que precisam fazer seus estágios esses curriculares, estágios esses remunerados também, que a gente tem alguns estagiários remunerados que passaram por aqui,
Para vocês terem ideia, nesses 11, 12 anos, foram mais de 140, 150 estagiários que passaram pela instituição. Então, isso é um tamanho gigante também para a instituição no interior do estado. Foram quase 150 pessoas que passaram e fizeram seus estágios curriculares dentro da instituição. Além desses estágios curriculares, além desses estagiários remunerados, é importante falar também do número de trabalhos de conclusão de curso realizado diretamente dentro da instituição, com pesquisa realizada dentro da instituição e principalmente na área de acervo. Sim. Né? De área de acervo é um dos principais, se não sei a quantidade, para exemplificar a quantidade que nós temos de trabalho de conclusão de curso, mas um número muito grande de trabalho de conclusão, não só de graduação, mas graduação, de mestrado e até doutorado. Né? Nós temos uma gama, como eu falei, enfatizo dentro e falando sobre o acervo da Fundação. Aí eu queria, como o Anderson também, ele começou como estagiário dentro da Fundação, né? Então era importante ele pontuar e falar dessa importância que é esse aporte técnico e dessa forma que a Fundação abraça a academia. Eu sou suspeito em falar desse assunto por conta do que a Fundação ela representa para mim. Para vocês terem ideia, eu cresci visitando o museu. Então, desde pequeno, eu vou para o Museu Casa. Isso quer dizer, ele está afirmando que há muito tempo isso que acontece. E, coincidência ou não, foi dentro dos espaços culturais aqui do Recôncavo que eu cresci. E quando eu decidi vir para a universidade, né, fazer a graduação, a primeira graduação em museologia, eu ainda não tinha conhecimento do potencial que a Fundação tinha a nível de abraçar, na época, a gente enquanto aluno, né, dentro do campo museológico. Claro, eu conhecia a instituição dentro do aspecto cultural, e aí eu precisava conhecer a instituição do ponto de vista técnico. Foi quando, na época, ainda procurei Gilmar, revelando meu desejo, ainda no segundo semestre da faculdade, revelando meu desejo de estar aprendendo um pouco mais sobre os aspectos da museologia. E eu quero abrir aqui um parêntese, que dentro dessa história, desse legado da parceria técnica entre a UFRB e a Fundação Hansen Bahia, ela não acontece só, Gilmar, a partir de 2010, esses 12 anos, eu acredito que acontece desde a fundação da UFRB, porque, se muito me recordo, você pertencia à primeira turma. Perfeito. Então, você já fazia parte não só do projeto de ser um dos articuladores para trazer a UFRB para aqui, mas também se tornou aluno e, por consequência, museólogo da instituição. Então, acredito que, para além de mim... Conselheiro, né? Conselheiro da Fundação Hansen Bahia, conselheiro mais antigo, para não dizer o mais velho. Mas você tem um protagonismo muito interessante no que tange a esse caminho da UFRB até aqui, a consolidação da UFRB e essa parceria com a Fundação Hansen Bahia. Então, nesse aspecto dessa composição técnica, de como a Fundação ela absorve os estagiários e os profissionais, não só da área de museologia, bem como da área de história, de gestão pública, de cooperativas, de artes visuais, enfim. Então, essa parte técnica de entrelaçar entre a UFRB e a Fundação, eu sou suspeito, como eu falei, né? E me tornei aqui museólogo já na prática. Então, quando a gente já se falava das questões técnicas, da gestão, principalmente de acervo, dos aspectos de como gerir uma instituição, era muito abstrato no ambiente acadêmico, porque enquanto você é aluno, você fica vislumbrando como é que isso se materializa, como é que isso se torna palpável. Então, essa parceria entre a UFRB e a Fundação, ela traz um aspecto prático para entender como é que acontece de fato a gestão do museu, como é que acontece a gestão do acervo, como é que você lida com a documentação, como é que você lida com a conservação. Então, essa parceria é muito importante para que abrace esses alunos, que abrace essas pessoas que a faculdade, de fato, por conta
do laboratório, um laboratório um pouco reduzido, não dá essa vivência. Então aqui é onde a gente mete a mão na massa, onde a gente vai pensar as instituições, a gente vai pensar também algo que a gente trabalhava na faculdade, num âmbito muito abstrato, como é que essas instituições se mantêm? Como é que essas instituições conseguem permanecer mantendo o seu legado, construindo as ações do ponto de vista financeiro. Então, essa parceria abrindo esse espaço para os alunos estar participando ativamente nesse processo, porque nós temos a liberdade, eu posso falar com bastante precisão, porque eu fui estagiário, então nós temos a liberdade, enquanto estagiário, de pensar a instituição. Então, o estágio aqui na Fundação, ela tem o seu papel muito importante, porque você não é só o estagiário no nível de você fazer o que você é designado para fazer, mas você tem a abertura de você pensar a instituição, de você compor ideias, compor instrumentos que possam dar novos encaminhamentos e potencializar aquilo que a Fundação já produz. Então, essa relação entre o FRB e esse casamento perfeito entre o FRB e Fundação, acho que é muito importante, não só para os alunos, mas para o legado cultural, para o legado da Fundação Hanse, para o futuro da própria instituição da UFRB enquanto formadora e, por consequência, para a comunidade, para a sociedade cachoeirana e sanfelista. Nesse primeiro bloco, a gente quis trazer a Fundação Hanse e falar um pouco desses espaços. Esse bate-papo foi justamente para nós adentrarmos e falar especificamente sobre a conservação de acervos. E no segundo bloco, terceiro e quarto, vamos fazer 4 blocos, e nesses outros blocos vamos adentrar justamente nessa especificidade de cada acervo, de como está dividido, enfim, de como está sendo pensado a conservação de todo esse acervo da Fundação. Então, até o nosso próximo bloco.